Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Uma ótima e iluminada noite a todos vocês. É com muito amor que damos início ao programa Evangelho no Lar. Esse evangelho que é de todos, esse evangelho de amor e de encontro com Jesus. Eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e juntos a gente agradece a participação de todos, o carinho dos comentários deixados pra gente. Esse retorno, eu sempre digo, que nos ajuda muito e é sempre muito bom saber que vocês estão conosco nessa corrente de amor. Lembrando então que esse é o nosso momento com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade superior, e sem eles nada disso teria sentido. Nós fizemos esse trabalho com muito amor e participamos com a mesma intenção de todos vocês, porque somos como vocês são, com qualidades e defeitos, falamos certo, às vezes falamos errados, mas a gente tem a gente sente da mesma maneira que vocês, que eu acredito ser o principal, né? Acho que todos nós somos muito iguais, por isso estamos todas as quintas-feiras aqui reunidos. Bom, gente, o evangelho ele é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é essa união com o plano espiritual, essa energia de amor, para que haja uma maior harmonia dentro dos nossos lares. A gente pede vocês que deixem junto aos computadores, aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água, para que ela possa ser fluída pelos bons espíritos, pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, para que possa depois ser tomada durante a semana essa água, no final, é claro, do nosso Evangelho, e durante a semana também. Essa água vai conter os remedinhos necessários para cada um de vocês. Vamos dar início, então. Vamos acalmar nossos corações. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade. Vamos esquecer dos nossos problemas. Vamos pensar agora somente em Deus e em todo o amor que Ele nos proporciona. Vamos então à nossa oração. Hoje, a oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Vamos agora à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais fácil, mais moderna, e daí a gente consegue compreender melhor, mas vocês podem nos acompanhar pelo Evangelho antigo, não tem problema. Nós estamos no capítulo 15, eu vou ler o item 6 e o item 7.
Necessidade da caridade segundo o apóstolo Paulo. Item 6. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E se tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce, é benigna, não é invejosa, não é afoita, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamentos precipitados, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. Item 7. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente essa grande verdade que disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. O apóstolo Paulo coloca dessa forma, com muita clareza, a virtude da caridade, até mesmo acima da fé. É porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, e é independente de toda e qualquer crença particular. E vai mais longe, definiu a verdadeira caridade e mostrou-a não apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Olá, boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos em paz consigo mesmo, paz com a vida, paz com o universo, que é tão importante hoje, né? Nos dias de hoje, paz com o universo. Por quê? Porque a gente acaba assimilando só as coisas ruins. E às vezes a gente acaba nos comparando com as coisas ruins para ver que a gente não está tão ruim, não está tão mal. E isso é errado. Como o próprio texto diz, a caridade é para todos, sem distinção. É algo que qualquer um pode fazer. E ainda foi dito mais. De tudo que pode ser elevado como a fé, a bondade, o amor, a caridade é que está em primeiro lugar. Mas nós temos que ser caridosos conosco primeiro. Por incrível que pareça, a gente tem que ter mais caridade para com a gente. Porque nós somos os primeiros a nos elevar
quando não é necessário. Também somos os primeiros a nos rebaixar quando isso não fará nenhuma diferença. Nós somos os primeiros a dizer que somos errados quando a gente não tem esse conceito formado na mente. Nós somos muito, mas muito cruéis conosco mesmo, o tempo todo. E esquecemos um pequeno detalhe nessa história. Nós somos filhos de Deus. Deus não criou nós com todas essas imperfeições. Essas imperfeições são frutos da nossa própria aventura milenar, indas e vindas a este planeta Terra. Várias e várias encarnações. Só que o detalhe que a gente ainda não percebeu é que nós devemos trabalhar para melhorar. Nós não devemos nos vitimizar, e sim acreditar no nosso potencial de fazer. E a gente pode fazer muitas coisas. Não é uma cadeira de roda que impede. Não é a escuridão, não é o silêncio. Não é a impossibilidade de se mover. É o espírito que tem que crescer. É o espírito que tem que destoar diante disso tudo. Você pode ser bom no falar. Você pode ser bom no ouvir. Você pode ser bom em participar. Você pode ser bom de várias formas. Só que não vai haver caridade para você dar se você não tem caridade para consigo mesmo. Então, em primeiro lugar, agradeça a Deus a vida que Ele lhe deu. Agradeça. Gratidão. Agradece a cada parte de si. Muitas vezes a gente condena a vida. Muitas vezes a gente é injusto para com a vida. Tem muita coisa horrível acontecendo. Tem muita gente que é má ainda. E aproveitando isso, nós temos que ter o seguinte pensamento: o que é mal é mal. Mas o que é mal tem todo o direito de melhorar. Às vezes o que falta no mal é reconhecer que ele é mal. Às vezes a gente não reconhece em nós a maldade. Na maioria das vezes a gente não reconhece em nós o orgulho exacerbado, né? Não reconhece a vaidade querendo ser melhor, destaque. A gente não reconhece certas coisas porque nos sentimos vitimizados se alguém disser: poxa, como tu é orgulhoso, pô, tu tá pensando só em si, tá sendo egoísta. Nós temos que parar e analisar, refletir várias vezes sobre o que nós estamos fazendo. Porque se fosse do outro lado, essa seria a reflexão mais simples. E se eu estivesse no lugar daquela pessoa? Será que eu iria gostar de que alguém me tratasse desse jeito? Será que eu me sentia à vontade se alguém que fosse me ajudar me expusesse aos outros? E me fizesse de mim uma cartilha de pessoa necessitada? Será que eu me sentiria à vontade? Por isso que a gente não fala o que faz. A gente faz sem falar, sem colocar as pessoas que a gente ajuda como troféus. Não há caridade nisso. A caridade, ela é silenciosa. Por isso que a gente tem que ser primeiro caridosos com nós mesmos. Reconhecer as nossas imperfeições e perdoá-las.
Nós temos que perdoar as nossas imperfeições. Olha, eu sou egoísta, eu me perdoo, eu vou melhorar. Olha, eu sou uma pessoa arrogante, eu me perdoo, eu vou melhorar. Eu sou orgulhoso demais, eu me perdoo. Porque não é bonito, não terá palavras diferentes para dizer do meu orgulho, da minha vaidade. Não haverá palavras para isso. Porque se alguém me disser, cara, tu tá sofrendo por causa disso ou daquilo. Não, eu tô sofrendo porque eu sou orgulhoso. Eu tenho que entender isso e tenho que me perdoar por isso. Tudo bem, eu reconheço, sou orgulhoso. Mas a partir de agora, a partir desse instante, eu vou mudar. A partir dessa sequência, eu vou atuar de forma diferente. Eu até aproveito aqui a boa intenção, até num comentário que teve, né, na semana passada, da Neuza, dando uma sugestão de chamar espíritos obsessores de sofredores, né, mas de forma fraterna. É muito amor, de forma fraterna. Eu entendo isso. Só que espíritos obsessores são obsessores e não são burros. Eles não são, digamos assim, fáceis de poder contornar. Tanto é que a receita que os espíritos nos passam, os bons espíritos, é que nós mudemos o nosso comportamento para que o obsessor se afaste. Para vocês terem uma ideia do tamanho, às vezes, do tamanho do pensamento de um obsessor. Se nós chamarmos um obsessor de sofredor, é claro que isso é fraternal. Mas daí ele vai ter justificativa. Entendeu? Então, didaticamente, não seria bom para ele. Para nós, é bom que a gente veja isso com clareza. Não com maldade. Não, a gente não vai odiar as pessoas que são orgulhosas. Jamais. Porque aí nós não temos caridade. Entenderam? Se eu reconheço alguém orgulhoso, se eu reconheço alguém egoísta, eu vou amar essa pessoa. Amar ela. Eu não vou odiar ela porque ela é orgulhosa. Eu não vou me afastar dela. Ainda mais se é do meu convívio. E aí cai um outro comentário que eu acho que tem que... Eu até vou falar aqui no meio, que é da Maria de Graça Munhoz, que ela entendeu bem o que eu estou falando. Num relato que ela fez na semana passada, ela comentou da opressão que sentia pelo pai, de todo o afastamento que todos os filhos tiveram, sabe? Daquele rancor de não querer se aproximar. Aí depois que o pai adoeceu, os filhos se reuniram e resolveram assim, vamos dar uma chance, vamos cuidar lá. E aí ela foi, e com o tempo passando, conversando, ela começou a entender o pai dela. Começou a ter outra visão. E ela perdoou e pediu perdão pelo afastamento. Ela entendeu, e é isso que eu estou tentando falar para vocês. Nós temos que entender as coisas. Não é para a gente odiar as pessoas, é para a gente amar as pessoas. Se não tem condições de eu me aproximar de alguém, por algum motivo ou outro, eu vou rezar por ela. É a ferramenta mais eficaz que tem. É as orações. É quando a gente pede para Deus e automaticamente Ele nos modifica. Deus nos modifica quando a gente pede. Só que nós temos que prestar atenção, porque às vezes o atendimento que Deus nos dá, que é imediato, porque Jesus diz peça que Pai te atenda, talvez ele não seja exatamente aquilo que a gente pediu, mas foi exatamente aquilo que Ele viu que seria melhor para nós. Nós não temos condições de saber o que é melhor para nós. A gente acha que estar junto com uma outra pessoa é o melhor para nós e pode não ser. Pode nos trazer muitos prejuízos. A gente acha que vai fazer alguma coisa que vai ser melhor, quer, força, e de repente aquilo não é. Então muitas vezes as coisas controversas que vêm na nossa vida, as coisas que não são aquilo que a gente pediu, mas que a gente rezou, e eu estou dizendo que a gente é atendido, são as coisas que será melhor para nós. E que mais tarde a gente vai ver, olha, foi bom que isso aconteceu. Porque daí eu me escapei disso, daqui eu melhorei nisso, desse momento eu enxerguei de outra forma. Então a gente não pode ficar se culpando, nem se achando não merecedor de algo.
Devemos agradecer. É o que os espíritos dizem o tempo todo, os bons espíritos, né? Que nós estamos aqui para progredir. E não há progressão sem caridade. Aliás, não há salvação. Olha a palavra. Esse é o segredo. Não há salvação sem caridade. Gente, esse é o segredo. Vocês querem se recuperar de alguma coisa? Sejam caridosos. Vocês querem evoluir? Sejam caridosos. Vocês querem avançar? Sejam caridosos. Querem prosperar? Sejam caridosos. A caridade vai ser o escudo de vocês nesse avanço, vai ser a espada de vocês nessa luta cruel contra o invisível que às vezes vem derrubando, quer derrubar. Então as mudanças de comportamento, elas só podem ser possíveis quando a gente enxerga as nossas falhas. Eu sei que tem muita gente, tem muitas pessoas no YouTube, né, palestrantes, pessoas estudiosos, não é o meu caso, né, mas que eles falam muito bem dessa parte aqui de Paulo, sobre a caridade. Virou música, né, na voz de Renato Russo, muito bacana. Então, tem várias maneiras de a gente entender o que Paulo está querendo dizer. Mas só existe uma maneira de se entender a caridade, somente uma. E essa a gente só entende quando a gente perdoa, porque a caridade não é só o significado de fazer o bem, ser caridoso. A caridade, ela envolve muitas virtudes. Ela modifica um ser humano, porque ela vai ser indulgente, ela vai ser permissiva na parte benevolente, vai ser altruísta, vai ser eficaz. São todas palavras de ação. Você não tem como ser caridoso se nada faz, se nem ao menos ora, reza pelos outros, se nem ao menos deseja. Onde é que está a caridade nos teus pensamentos? Nós somos simplesmente verdadeiros emanadores de energia. A gente está emanando energia no pensamento, na fala, entende? E quando a gente escuta, a gente está sendo um receptor. Aí nós teríamos que filtrar, né? Olha quanta coisa ruim a gente escuta. Olha quanta coisa ruim que a gente vê e a gente faz uma análise errada disso tudo. Então vamos realmente refletir sobre a caridade e vamos emanar caridade. Vamos ser emissores do bem. Vamos ser prósperos, porque a prosperidade é você querer o bem. Porque não há prosperidade na ação delituosa, não há prosperidade na inveja, não há prosperidade no orgulho. Só há prosperidade quando as pessoas que veem as coisas acontecendo em nossa vida desejam seguir o mesmo caminho, não desejam estar no nosso lugar, isso é inveja, mas desejam seguir o mesmo caminho e cabe a nós orientar a elas que, olha, o caminho é esse aqui, a estrada é essa. Recomendo que deem uma lida no livro Paulo e Estevão, se vocês querem entender mais sobre Paulo, e vocês vão ver que livro, que inspiração de vida. Machuca e eleva. Tudo na vida é mais ou menos assim. A gente tem que passar por caminhos pedregosos para que os pés fiquem fortes. Daí as pedras não machucam mais. Então nem tudo é para o nosso mal. Na verdade, todos os contratempos, todas as dificuldades, todas as necessidades são apenas aferimento para forjar em nós o aço da nossa vida, para que a gente possa ter uma vida simplesmente brilhante, dedicada ao bem, à bondade e ao amor. Senão, como diz Paulo, nada somos. Se não houver caridade, nada somos, de nada valeu. Assim eu encerro meu comentário. Vamos agora então à fluidificação das águas. Senhor,
Pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, atendendo a todos que precisam neste momento, a todos que pediram preces e aqueles que participam conosco do nosso Evangelho. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a paz de Deus seja uma busca, uma conquista nossa, não simplesmente um desejo, né? Se eu nada faço para melhorar, por que eu quero ter a paz de Deus? A paz de Deus vem pelos meus pensamentos. Quando a gente faz alguma coisa boa, quando a gente reconhece algum erro nosso, existe uma paz interior. A melhor paz de Deus que existe é você poder deitar à noite e descansar, né? Então isso já é uma coisa que é um trabalho de um dia inteiro. Depende de quem trabalha de noite, trabalha de dia, às vezes é o trabalho de um dia, o resultado do descanso é a paz de Deus. E quando a gente se transforma, a gente sente isso no nosso interior, já é um estado de espírito. Como a própria Joana de Ângeles fala, né? Tem que ter paciência, porque as coisas vão acontecer de um jeito ou de outro. Vamos ter paciência, entender, manter a calma e a serenidade. O estresse, o desespero não vão ajudar em nada, só atrapalham. Então vamos procurar ter calma e paciência, serenidade, mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos rezar para Deus para que sempre nos ilumine e nos abençoe. Que tenhamos todos uma excelente semana de muita paz e muita luz. Assim, eu encerro o Evangelho do Lar de hoje. Está encerrado. Bom, muitas pessoas pediram para nós orações, né? A gente viu ali. Nós fizemos sim as orações para essas pessoas que pediram, mas a gente sabe que tem muita gente que pensa quando está vendo o Evangelho, pensa nas pessoas doentes da família, na própria casa, e não escreve, tudo bem. Sempre vocês têm que ter em mente é que quando vocês escutam o Evangelho, vocês serão atendidos. Tem que ter esse pensamento.
Agora vocês vão estar ouvindo evangelhos na casa de vocês e vocês vão estar sendo atendidos. Irmãos de luz estarão aí com vocês. É nesse momento você externa o teu pensamento. Fale baixinho ou pense, se não tiver como, né? Pense. Olha, eu desejo o tratamento para assim, para assado. Eu desejo o tratamento para isso ou para aquilo. Estou sofrendo por isso ou por aquilo. Mas entendam que as coisas vão acontecer. O segundo seguinte vai chegar, o minuto seguinte vai chegar. A gente tem que ter calma e paciência. Mas a fé. Nós fizemos orações para todos que pediram. Mas a gente também sabe, como eu disse antes, que muitos que não escreveram também estão pedindo. Todos serão atendidos. Pela graça de Deus e pela luz que reina nesse nosso universo, pelo fluido que emana. Muitas vezes a gente está se sentindo só fazendo o evangelho, né? Porque os demais não participam. Não tem problema, segue. É você, é entre você e Deus. Até teve um rapaz que um pai, Adolfo Raimundo, colocou que as crianças não querem participar, o que fazer? Deixa elas livres. Faça o casal. Com o tempo elas vão ver, ou então vocês vão trazendo elas devagarinho, com o tempo, né, para fazer o evangelho. Mas se não deixa elas ali, só pede para manter um silêncio, porque agora é algo importante. Eles vão ter necessidade, eles vão perceber a atitude dos pais quando fazem evangelho. Assim como todo mundo numa casa que não participa percebe a sua atitude e a sua fé. Eles estão olhando para ti. Eles podem estar rindo, podem estar se afastando, mas você está fazendo orações para eles, para todos que estão na casa, e isso atinge a todos. E isso não passa desapercebido. Talvez eles não falem, mas não passa desapercebido por eles. Existe essa percepção, eles estão vendo. Eles vão ver a tua mudança, a tua vida. Você é o seu templo. A sua ligação com Deus é importante, porque você está vivendo essa experiência de vida. Você não pode assumir o lugar dos outros. Não pode estar no lugar dos outros, como muitas mães gostariam de estar no lugar dos filhos, né? Tudo faz parte da nossa aprendizagem, nossa passagem aqui. Muitos desencarnam, outros nascem, mas na verdade o espírito está vivo, está em um outro lugar, não aqui no momento. Daqui a pouco vocês se encontram. Certas coisas nos fazem pensar em não querer estar junto com alguém. Vamos orar a Deus, refletir, fazer reflexões, mas às vezes a gente tem que seguir um caminho só. Às vezes é destinado para nós toda essa inspiração do universo da solidão, e muitas vezes é de estar juntos, muita gente, muito barulho, né? Faz parte da família esse barulho. Mas viver em família requer de nós muita dedicação, muito amor, muito carinho, muita caridade. Tenhamos em mente que nós somos frutos de um amor maior, todos. E alguns ainda não enxergam isso com perfeição. Mas quem enxerga, né? Quem enxerga? Nós não somos perfeitos, nós temos que aprender a reconhecer em nós as nossas falhas e a nos perdoar. Que daí a gente consegue perdoar os outros que falham e seguir o nosso caminho. Muitas vezes a gente só perdoa e segue o caminho. Eu sinto muito pelos erros, eu te perdoo, mas eu vou seguir o meu caminho. Ou então vamos seguir os caminhos juntos, mas vamos enxergar as coisas. E às vezes a gente não tem como se colocar dentro da mente do outro, mas a gente então serve de exemplo do bem. A gente atua de forma notória, que o outro perceba, mas no lado positivo, porque ele também percebe qualquer coisa negativa que você faça. Por isso que diante de qualquer dificuldade, mantenha a paciência, a calma, a serenidade. Eu iria ler todos os nomes, né? Mas fica o meu grande abraço, o meu grande carinho, e só dizer que nós lemos, foram 20 pedidos, né? Mas a gente sabe que são muito mais. Provavelmente todo mundo que faz o Evangelho pede que Deus ilumine minha família, que Deus nos proteja.
Prestem atenção, as coisas acontecem para o nosso bem. A gente tem que sempre atuar para o melhor, enxergar o melhor, viver o melhor, se expressar de forma melhor, mais clara, e as coisas vão se encaixando. Que Deus abençoe a todos, tenham uma excelente semana. Até quinta-feira, pessoal. Todos fiquem bem. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br